Depois do último vídeo que eu postei sobre fé e idolatria, algumas mensagens ficaram ecoando na minha mente. Teve alguns comentários de pessoas perguntando: mas então, como eu vivo uma fé verdadeira sem cair na armadilha de eu endeusar a religião e se tornar escravos do sistema? E eu entendo essa pergunta como se fosse minha, porque eu já me peguei tentando me acertar tanto que eu quase esqueci de ser livre. Eu já vivi essa fé ansiosa que tenta convencer, explicar e justificar como se Deus precisasse de advogado. Às vezes a gente confunde fé com medo. Medo de estar errado, medo de ser rejeitado, medo de não ser salvo. E para acalmar esse medo, a gente acaba colocando mais regras, mais exigências e mais certezas para validar a nossa fé. Até que, sem perceber o que era para ser liberto, começa a nos prender. Se a fé fosse uma fórmula pronta, Jesus teria vindo com um manual. Mas ele escolheu falar por parábolas. E parábolas a gente precisa sentar e interpretar. Não dá para engolir pronto. E eu acho que isso foi proposital, porque cada um escuta Deus do seu jeito. A verdade não é um bloco de concreto, ela é um caminho que deve ser percorrido. E cada um vai trilhar esse caminho com seus próprios passos, com as suas dores e suas dúvidas. A porta é estreita. E talvez por isso, a fé mais bonita que eu conheci até hoje foi aquela que não exige aplausos, nem concordâncias e muito menos um espetáculo. Às vezes eu me pergunto, será que eu estou vivendo uma fé que constrói pontes ou estou vivendo uma fé que levanta muros? Porque Jesus não impôs a verdade dele. Ele oferecia, ele falava e quem tinha ouvidos, escutava. Ele sabia que ia ser traído. E mesmo assim ele lavou os pés de Judas e chamou de amigo. Ele não rejeitou nem afastou. E isso mexe comigo assim, muito profundo. Porque Jesus, até quem não aceitava a sua verdade, ele foi acolhido. Quem sou eu para controlar o que o outro acredita? Então eu comecei a perceber que se minha fé me isola, me endurece e me torna menos empática, talvez o problema não seja a minha fé. Talvez o problema seja o quanto eu estou tentando provar ela. Vou deixar um exercício na descrição para não ficar tão longo o vídeo. E eu peço que você faça sem culpa e sem máscara. É só você com Deus. Deus, ele não vai se escandalizar com a sua sinceridade. Ele aguenta a tua alma nua e crua, porque é isso que ele quer. Mas a pergunta que eu te faço é: você aguenta a verdade de Deus sem acrescentar nada? E a ação de hoje que eu escolhi para mim é que eu não quero mais viver uma fé que me faz andar em cima dos outros e nem que me deixe olhando tortos para quem ama diferente de mim. Eu não quero ser fiscal da verdade nem a juíza do céu. Eu quero ser casa. Eu quero ser chão firme para quem está desmoronando. Eu quero ser voz mansa no caos. Eu quero ser canal de graça e não um filtro de exigência. E no fim das contas, o jeito que a gente ama fala mais alto do que o jeito que a gente ora. A minha fé começa e termina em mim. A minha salvação começa pelas correntes que eu mesma aceitei. E antes de perguntar, salvação de quê? Talvez seja bom mudar essa pergunta. Pergunte-se, do que eu preciso ser salva hoje? Será o medo? Será a culpa? Será a religião que te oprime? Ou o orgulho de estar sempre certa? Se pergunte, talvez o começo da libertação é se libertar de si mesmo. E a fé que liberta, ela não precisa ser provada, ela precisa ser vivida. E talvez o mundo não precise de mais explicação de Deus, ele precisa de mais pessoas que o encarnem em silêncio, que ore sem palavras, que cure só por estar e que ame, mesmo quando ninguém entende.